Esse é o retrato do Brasil. Moraes condena a 14 anos de prisão mulher que pichou estátua no SPF. Pode uma coisa dessa. Aqui vai um disclaimer, né? As opiniões expressas nesse comentário são estritamente pessoais. Refletem somente a minha visão individual sobre os fatos mencionados. A minha opinião não tem intenção de representar uma verdade absoluta, e muito menos de influenciar opiniões de terceiros, mas sim de expressar a minha perspectiva crítica engajada sobre esses assuntos aí. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação a 14 anos de prisão à mulher que vandalizou a estátua à Justiça, que fica em frente à sede da Corte, na Praça dos Três Poderes, durante os atos de depredação ao patrimônio público em 8 de janeiro de 2023. A cabeleireira Débora Rodrigues Santos escreveu: "Perdeu, mané", entre aspas, na escultura, avaliada entre 2 e 3 milhões de reais. A inscrição era uma referência a uma resposta dada a um manifestante bolsonarista pelo ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente da Corte, durante uma agenda em Nova York, em novembro de 2022. Notícia da Veja. Por que isso é o retrato do Brasil? Simplesmente por conta disso. Notícia do Globo. Em clima de derrota, polícia devolve helicóptero de André do Rap após decisão da Justiça. 2 semanas atrás, o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas e determinou o trancamento de um inquérito policial que investiga o narcotraficante. Não sou eu que estou dizendo, o Globo. E a polícia teve aqui que devolver o helicóptero desse cidadão. Polícia Civil de São Paulo entregou na última segunda-feira o helicóptero apreendido do narcotraficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, foragido da Justiça após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ordenar a devolução dos bens apreendidos. 2 semanas atrás, a Corte anulou as provas e determinou o trancamento do inquérito policial que investigava André do Rap. A 6ª turma da Corte entendeu que os policiais que cumpriram o mandado de prisão contra o acusado em setembro de 2019, no município de Angra dos Reis, cometeram uma série de ilegalidades ao também coletarem documentos na residência do acusado. A ordem judicial não incluía busca e apreensão. André do Rap é esse cidadão aqui, 43 anos, e essa notícia da BBC diz que o Supremo Tribunal Federal decidiu que André do Rap, um dos chefões da organização criminosa, primeiro comando da capital, PCC, deve voltar para a cadeia. Mas como prendê-lo novamente após a própria corte ter decidido soltá-lo? Foi uma decisão da justiça soltar esse cidadão aí, André do Rap. Veja, a decisão da justiça brasileira de condenar essa mulher a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, enquanto em contrapartida ela devolve um helicóptero apreendido a um narcotraficante, na verdade é um retrato assim escandaloso, sabe? E revoltante da inversão de valores que assola esse país. A decisão da justiça brasileira de condenar uma mulher a 14 anos de prisão por pichar uma estátua enquanto devolve um helicóptero apreendido de um narcotraficante é um retrato escandaloso e um retrato revoltante da inversão de valores que assola esse país. É, na verdade, a materialização do que há de mais podre, de mais hipócrita no sistema jurídico brasileiro. O que a gente percebe é que parece que a justiça está mais preocupada em proteger um símbolo de mármore do que combater o crime organizado. Enquanto uma cidadã, ela é crucificada por um ato de protesto, ainda que questionável. Um traficante cujas atividades ceifam vidas, destrói famílias, é tratado com leniência. Agora, eu pergunto, aonde está a proporcionalidade disso? Onde está o bom senso? É uma condenação absurda quando a gente vê uma notícia dessa, uma mulher condenada a 14 anos de prisão, porque pichou uma estátua, ela nem ao menos vendeu, sei lá, 10, 20 gramas de cocaína. Ela pichou uma estátua, condenada a 14 anos de prisão. Isso é um exemplo claro de como a justiça brasileira ela se tornou, na verdade, um instrumento de opressão. Ela se tornou um instrumento de perseguição política, especialmente quando se trata de atos que desafiam o status quo, né? Veja, atos que talvez sejam interpretados como afrontas ao poder estabelecido. É uma demonstração, na verdade, de força desmedida. É uma luta de Davi contra Golias. É um aviso de que o sistema não está tolerando qualquer forma de dissidência, por mais simbólica que seja. Enquanto isso, criminosos do colarinho branco, né, traficantes, outros agentes do caos social, eles são tratados com brandura, que beira o deboche. É como se a justiça estivesse dizendo, protestar contra o sistema? Ah não, isso aí a gente não tolera. Mas traficar drogas, destruir vidas, enriquecer ilicitamente, isso aí a gente releva, né? Vamos devolver o helicóptero. É triste. A devolução desse helicóptero a esse narcotraficante é simplesmente a cereja do bolo dessa tragédia jurídica
jurídica, sabe? Enquanto a mulher que pichou a estátua ela é tratada como uma criminosa perigosa, 14 anos de prisão. O traficante ele recebe o helicóptero de volta como se fosse um cidadão de bem, injustiçado. E a justiça volta atrás agora para, não vou dizer inocentar, né, mas para arquivar o caso. É o cúmulo do absurdo. A materialização de um sistema que perdeu completamente o rumo e que parece mais interessado em servir os interesses dos poderosos do que em garantir justiça, em garantir segurança para a população. Essa é que é a verdade. É uma afronta. Ver uma notícia dessa é uma afronta a todos os brasileiros que lutam diariamente contra essa violência, que lutam contra o crime. É um sinal claro de que a justiça brasileira está mais preocupada em proteger patrimônios, interesses escusos, do que cumprir o seu papel de guardião da ordem e da moralidade. Essa dualidade de critérios, essa seletividade na aplicação da lei é o que alimenta a descrença no sistema. A sensação de que nós vivemos em um país onde a justiça não é cega, mas sim ela está vendada por interesses escusos. É um sistema que pune com rigor desproporcional os pequenos delitos, especialmente quando esses delitos são cometidos por aqueles que ousam desafiar o poder, né? Mas é o mesmo sistema que acaba fechando os olhos para grandes crimes, especialmente quando envolvem figuras poderosas, bem conectadas. É um sistema que protege os criminosos e oprime, na verdade, cidadãos comuns. E quando esse sistema faz isso, só contribui para a degradação ainda maior da sociedade. E enquanto isso, meus amigos, o povo brasileiro que já sofre com violência, a corrupção, a impunidade, assiste a uma cena dessa com uma mistura de revolta e desesperança. Revolta porque vê que a justiça, que deveria ser um pilar da democracia, se tornou, na verdade, um instrumento de opressão, um instrumento de injustiça. Desesperança, porque percebe que em um sistema tão distorcido, tão corrupto, não há, na verdade, uma perspectiva de mudança. Essa é que é a verdade. E essa desesperança é uma sensação de que não tem saída, que alimenta um ciclo de violência, alimenta um ciclo de impunidade que assola esse país. Enquanto a justiça continuar a servir os interesses dos poderosos, a perseguir os pequenos, não vai haver paz, não vai haver justiça. O Brasil continuará a afundar no caos.